Olá, amigos e amigas, graça e paz. Quero compartilhar hoje com vocês a história de Jonas, que está aqui na Bíblia, que vai de Jonas 1 até o versículo 17. E a palavra do Senhor diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Forte vento e fezes no mar uma grande tempestade, o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Jonas não estava nem aí, estava tranquilo. Desceu para o porão, estava preocupado com nada. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Eu quero só falar para vocês aqui o que é esse lançar sorte. Lançar sorte, na época, na tradição que eles tinham, para lançar sorte, pequenas pedras nas quais se escrevia alguma coisa e eram colocadas em um recipiente sacudidas juntas. Aí lá ele retirava uma pedra daquela, que estava lá na pedra, que era o que era lançado sorte, era isso aí. Graças a Deus que hoje a gente não precisa mais de lançar sorte, que nós temos a Bíblia, né? Então, continuando. Então lhe disseram, aí essa sorte, lançaram essa sorte caiu sobre Jonas, tá? Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveu este mal. Que preocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? E ele lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizestes? Pois sabiam que os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque luz havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como tu aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e estivesse Jonas 3 dias e 3 noites dentro do ventre desse peixe. Essa era a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Quando a gente lê esse livro de Jonas, é um grande livro, é um grande ensinamento, onde Jonas aqui é o personagem da história, mas a personagem principal aqui é Deus. Porque Deus, com o seu amor de Deus, ultrapassa qualquer capacidade racional e lógica. O amor de Deus é fantástico, né? Mas para que nós entendamos essa história aqui do Jonas, por que Jonas fugiu? Porque ele é conhecido como o profeta covarde, é conhecido como o profeta fujão, que Deus tem que pegar pela mão dele e falar e fazer o que ele queria. É verdade, isso é verdade sim. Mas o que é que acontece? Nós temos que entender o contexto dessa história. Existe um contexto por trás disso aqui. Que se a gente não entender o contexto, vamos ter sempre essa imagem do Jonas. Ele fugiu, mas não foi daquele cara que fugiu na hora para não fazer. Ele até que se dispôs a fazer. Mas o que é que acontece? Lembra aqui que no versículo 1
veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Quando filho de Amitai, isso aqui é muito importante a gente saber que ela é filho de Amitai. Amitai era um profeta, também era profeta, e era pai do Jonas. E nessa época do Amitai, ele era profeta no reinado lá da Síria. E a Síria era um grande povo, era uma grande nação. Uma nação que lutava contra Israel. A Síria chegou a crescer, diminuiu, depois crescia de novo, mas durante 30 anos a Síria invadiu Israel 14 vezes. Mas essas 14 vezes sem nenhuma sorte, né? Nada aconteceu de bom para a Síria. Invadiam, mas eles tinham uma estratégia. Lembra que o Amitai era o pai do Jonas, que nessa época era profeta. Então, o que foi que aconteceu? Jonas, imagina Jonas, nesse período todo ouvindo isso aí, que o pai dele era profeta, e essa nação invadia Israel, e quando invadia Israel eles tinham estratégia. Primeiro eles acabavam com o templo, porque sem templo não tinha como o povo clamar, não tinha como o povo se ajuntar. Depois do templo, a segunda estratégia era o que? Era matar os reis. E o povo, aí eles entendiam o quê? O povo sem um templo e sem um rei ficam perdidos. E a terceira coisa que ele fazia era matar os profetas. Destruir os templos, matar o rei e matar o profeta. E nessa época, como falei aqui, o pai do Jonas era um profeta. Então o Jonas viveu a infância dele ouvindo isso aí. Lá vem os assírios, agora eles vão atacar e ele querendo matar o povo dele. Imagina como não ficou a cabeça de Jonas. Então aí é que a gente começa a entender por que Jonas fugiu. Jonas fugiu porque ele recebeu essa ordem de Deus para ir para Nínive. Nínive é a capital da Síria, né? Então o que acontece? Lá esse povo era um povo ruim, era um povo má, como a história conta aqui. E então ele não tinha piedade, ele não tinha pena de ninguém. Eles queriam ganhar de qualquer forma, queria crescer a nação dele de qualquer maneira. Então Jonas, no seu período de infância, durante 30 anos, gente, imagina, durante 30 anos ele ouvindo essa história. Que vinha invadir Israel, o pai dele tinha que lutar e esse povo queria matar a família dele. Então o que foi que aconteceu com isso aí? Jonas ficou com isso dentro dele. Ficou com esse ódio desse povo. Na verdade, ele era ódio desse povo. Ele recebeu o comando de Deus, mas dentro dele, na verdade, ele não queria que esse povo fosse liberto. Por quê? Além de primeira coisa, ele tinha medo desse povo. Ele tinha medo desse povo porque esse povo era cruel. E segundo, que ele já tinha dentro do coração dele endurecido por causa dessa história toda que ele ficou convivendo com ela. No tempo que o pai dele era profeta. Então, realmente, ele fugiu. Ele não foi. Ele não queria. Ele foi contra Deus. Por quê? Dentro dele, ele pensou assim, esse povo não merece perdão. Mas como eu já falei aqui, como Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus ultrapassa qualquer circunstância. Deus fez, na história seguinte, Deus chamou ele novamente, ele foi lá e pregou para o povo, e esse povo todo se converteram, ele salvou essa nação toda aí. Mas o Jonas não ficou satisfeito com isso não, porque ele tinha esse trauma dentro do coração dele. Então é importante que a gente entenda o contexto da história para entender por que ele é conhecido como Fujão. Ele tinha essa coisa já dentro dele desde a infância. Então, eu não vou me alongar muito na história, porque não dá tempo, porque a história é muito interessante, tem muitas coisas para frente para contar, mas o mais importante é que Deus chamou novamente, e ele foi lá em Nínive e converteu todo esse povo. E nesse momento agora eu queria falar para você o seguinte: será que você também, você, em momento nós não somos um Jonas, com o coração endurecido, com o coração raivoso, odioso, e não querendo a misericórdia? Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é amor. Olha o que foi que Deus fez. Deus queria salvar essa nação, mas o homem não queria. Quantas vezes nós homens também não pensamos dessa forma? O que eu clamo para Deus agora, em nome de Jesus, é que se você ou eu tem isso no coração, que seja quebrado isso agora. Que Jesus venha tratar nosso coração, nossa mente, que possamos ser misericordiosos e bondosos e atender ao chamado de Deus. Quantas vezes será que Deus não está lhe chamando para uma missão e você está fugindo dela? Quando eu digo você, eu e você. Quantas vezes nós já fugimos de alguma missão? Quantas vezes nós se escondemos de Deus? Meu amigo, não se esconda de Deus. Nós não podemos se esconder de Deus. Deus sabe todas as coisas, entende todas as coisas. Essas tempestades que Deus bota no nosso caminho é justamente para nos engrandecer, para nos encorajar. Então que Deus esteja no seu coração, na sua mente, que Ele encoraje, que tire todo esse medo, que tire esse coração de pedra que você possa ter, em nome de Jesus. Que Ele abençoe a você e a sua família, em nome de Jesus, amém.